Olá, meu nome é Maiara, sou a professora de Química da Escola do Futuro da Força Sindical. Hoje nós vamos abordar um tema que é ligações químicas. Nas ligações químicas existem 3 grupos de substâncias. Quais são eles? O primeiro, ligações iônicas, são aquelas que conduzem bem eletricidade no estado sólido, mas não no estado líquido. Vamos lá, alguns exemplos de ligações, de elementos que possuem ligações iônicas. Por quê? Toda substância iônica, os átomos se unem por ligação iônica. Vamos lá, alguns exemplos, tá? Cloreto de lítio, brometo de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de sódio, óxido de alumínio e de manganês. Isso são alguns exemplos, de elementos que possuem ligação iônica. É os que se unem. Vamos agora ao segundo grupo das substâncias, que são as ligações covalentes. Como que eu identifico uma substância de ligação covalente? São aquelas que não conduzem corrente elétrica, nem em estado sólido, nem em estado líquido. Outro fator, elas apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Então, a gente vai falar das substâncias e dos tipos de ligação. Se as substâncias iônicas se unem os átomos por ligação iônica, as covalentes da mesma forma se unem os átomos por ligação covalente. Então, toda substância covalente se une por ligação covalente. Vamos lá, alguns exemplos de elementos que são característicos desse grupo. Etanol, cloro, água, iodo, glicose. Isso são alguns exemplos, tá? Que possuem característica ligação covalente. Vamos ao próximo grupo, que são ligações metálicas. Como que esses elementos se unem, esses átomos fazem a união? Por ligação metálica. Substâncias metálicas se unem por ligações metálicas. Quais são os exemplos, de elementos metálicos que se unem por esse tipo de ligação? Quais são as características desses elementos? Eles conduzem eletricidade tanto em estado sólido quanto em estado líquido. Não possuem pontos tão altos de fusão como o do primeiro grupo, que é de ligação iônica, mas eles possuem valores significativos. Vamos lá, alguns exemplos de elementos que possuem ligação metálica. Alumínio, prata, ouro, cobre, ferro e platina são alguns exemplos de elementos que se unem por ligação metálica. Dando continuação a esse conteúdo, vamos falar um pouquinho da regra do octeto. O que é a regra do octeto? É a regra que se une os gases nobres. Então, todo gás nobre, ele se une por a regra do octeto. O que é a regra do octeto? Na última camada, quando eu vou distribuir os elétrons, K, L, M, N, na última camada eu preciso possuir 8 elétrons. Eu tenho que obedecer essa regra. Então vamos lá, alguns exemplos de gases. Então, nós temos entre os gases nobres, nós temos o hélio, neônio, o xenônio, o radônio. Então, são elementos dos gases nobres que possuem como característica a regra do octeto. De acordo com isso e obedecendo a regra do octeto, vamos fazer um exemplo de distribuição, como que é feita obedecendo essa regra. Primeira camada do hélio, camada K, eu possuo 2 elétrons. Eu não tenho mais elétrons para distribuir. Então, eu não tenho como obedecer essa regra do octeto, mas ele entra na regra do octeto, apesar de ter 2 elétrons. Vamos pegar um exemplo que tem 8, realmente dentro da regra. O neônio, eu possuo 2 elétrons na camada K e na camada L eu possuo 8 elétrons, obedecendo a regra. Como que é feito os demais? Eu sei que eu tenho que distribuir o final, que é a última camada em vista da anterior.
Só que cada camada, ela também tem a sua capacidade máxima. Igual a camada K, eu só posso distribuir 2 elétrons. A camada L, eu posso distribuir 8 elétrons. A camada M, eu posso distribuir 8 se eu só tenho 8. Mas eu também posso ter como limite máximo 18 elétrons naquela camada. De acordo com o elemento, com o gás, você vai distribuir a última e depois você põe o restante do que você tem de elétrons na penúltima e a anterior. Então, nós temos a camada M. A camada M de 8 a 18, como foi falado. Camada N, ela vai de 8, 18 e 32, que é o seu máximo de elétrons nessa camada. A camada O. A camada O são poucos elementos que vão até essa camada. Então, o máximo dela é 18, mas sabendo que eu tenho que ter no mínimo, se ela é a última, eu tenho que ter 8. A camada P, ela são um elemento só que tem até ela é elétrons o suficiente. E ela, eu só chego até ela com 8 elétrons, obedecendo a regra do octeto. Então, vocês vão distribuir nas camadas de acordo com o mínimo e o máximo, mas sabendo que na última camada eu tenho que ter 8 elétrons. Isso é uma das restrições dos gases nobres. Vamos lá falar um pouco de ligação iônica. As ligações iônicas. Quais são os períodos? Quais são os elementos? Vamos entrar um pouquinho a mais nesse tema. Ligação iônica, ela é da esquerda para a direita e ela tem os grupos 1, 2 e 13. Os grupos também 15, 16 e 17. Isso é a localização na tabela periódica. São os grupos, são as colunas e dentre as colunas que eu falei, os elementos se encontram ali, os que praticam a ligação iônica, que é aqueles que se unem por ligações iônicas. Isso são só alguns detalhes para que você identifique logo ao olhar na tabela essas características. Vamos falar um pouquinho agora de ligação covalente. Quais são as características? Algumas características para que eu possa identificar isso com mais clareza. Vamos lá falar um pouco das ligações covalentes. Quais são os grupos? Eu possuo o grupo 14, 15, 16, 17. Quais são os tipos de ligação covalente? No grupo 14, eu possuo 4 tipos de ligação covalente. O exemplo é o carbono. O carbono ele possui 4 tipos de ligação. Podem ser elementos com hidrogênio, oxigênio, são exemplos que fazem ligações com as moléculas de carbono. Isso obedecendo 4 ligações covalentes. Outro exemplo que possui ligações covalentes, que é do 5º grupo, 15º grupo, grupo 15, são o que? O nitrogênio. Ele possui 3 ligações covalentes. Isso é a característica desse elemento. Ele tem que fazer 3 ligações, tá? O grupo 16, eles possuem 2 ligações covalentes. Vamos a um exemplo. O enxofre. O enxofre ele faz 2 ligações covalentes. Pode ser com nitrogênio, oxigênio, são só exemplos, né, de elementos que fazem esse tipo de doação, né, para ocorrer esse tipo de ligação, que é a covalente. O grupo 17 ou 17º, ele faz só um tipo de ligação. Um exemplo, o cloro, quando ele se liga a uma molécula de hidrogênio. Isso são as características. Então, eu possuo 4 tipos de ligação covalente, 3 tipos de ligação, 2 e 1, obedecendo a cada elemento a sua quantidade. Vamos falar agora das ligações metálicas, obedecendo as suas características básicas. Vamos lá? O que é corrente elétrica? Corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica. Todo elemento metálico, eles são bons condutores de corrente elétrica.
tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Quando em laboratório eu quero conduzir rapidamente corrente elétrica, ou em pilhas, que às vezes eu uso elas em forma aquosa ou em forma mais homogênea, eu utilizo metais para que eu consiga conduzir essa corrente elétrica. Em estado sólido, toda a fiação, parte elétrica de nossas casas são feitas com fios com metais. Por quê? Porque os metais, eles conduzem bem essa corrente elétrica, mas obedecendo também a condutibilidade, né? Porque eles têm uma quantidade já determinada de acordo com o milímetro que é de cada fio. Então, de acordo com a corrente que você vai colocar nessa casa ou nesse comércio, eu vou utilizar o fio de determinado metal específico e com um milímetro já determinado para que ele suporte essa quantidade de corrente, porque ele é um bom condutor, mas ele pode não suportar o excesso de corrente e vir a pocar. Então a gente obedece às restrições, tá, de cada elemento e de cada também milímetro do seu comprimento. Outras características que eles têm. Eles têm um brilho característico. O que é esse brilho? Quando eu pego uma bandeja de prata, elas têm um brilho, né? E elas até fazem a parte de reflexão de outros objetos. Eu posso pegar ela e trabalhar como se fosse um espelho, né? Então eles possuem brilho. O ouro tem um brilho característico já da peça de ouro. Outras características desses elementos são altos pontos de fusão e ebulição. Como eu falei anteriormente, né, é uma característica da ligação metálica possuir altos pontos de fusão e ebulição. Não tão altos quanto das substâncias iônicas, mas possuem pontos altos. Outro aspecto, maleabilidade. Eles são fáceis de manusear. Quando eu derreto um ouro, uma prata e faço essa junção, eu consigo moldar peças de vários formatos, porque eles são maleáveis, de acordo com a composição que eu coloco. Uma aliança de ouro, ela não é 100% ouro, porque o ouro é uma característica dele ser quebradiço. Então, eu adiciono nele prata, cobre. Então, nessa composição, eu diminuo, ponho lá 18 quilates, 16 quilates, isso vai variar da joia, e dentro outros metais, para que essa liga seja feita com mais rigidez, para que ele não quebre com fácil impacto. A durabilidade, são elementos muito duráveis. Nós temos nas nossas casas, as nossas avós, os nossos parentes mais idosos, peças de prata, de bronze, que duram durante muito tempo, porque eles são metais que são nobres. É muito difícil ocorrer uma corrosão nesses metais. Então eles duram para a vida toda. Chama até de relíquia, né? Das avós, dos avós que guardam para os seus netos e mostram com maior orgulho aquele objeto, né, que passa de geração para geração. Outra característica é a resistência de tração. O que é a resistência de tração? Quando eu tenho elevadores, os seus cabos, eles são constituídos de ligas metálicas. Essas ligas metálicas que vêm das ligações metálicas, eles dão forte resistência, porque na tensão de peso do elevador e das pessoas que estão ali dentro, esses cabos eles não podem se romper com os choques. Quando eu paro de um andar a outro, vem aquela tração. Então, nessa tração, o fio não pode pocar. Então, por isso a necessidade das ligas de cabo terem metais nobres, né? Para que não aconteça um rompimento e não coloque em risco as vidas das pessoas que estão ali dentro. Pessoal, isso são as características citadas das ligações metálicas. Hoje nós abordamos tipos de ligações, né, as iônicas, covalentes e metálicas. Eu espero que tenha contribuído e que tenha esclarecido algumas características, como identificar, de acordo com alguns exemplos que eu dei para vocês.
Muito obrigada, essa é a nossa aula de hoje. Meu nome é Maiara e eu sou professora de Química. Aguardo vocês na próxima aula.